Enfim, o último programa de encerramento deste maravilhoso portfólio. Seja bem-vindo, ouvintes, ao Pasto Filosófico, um programa patrocinado pela Vacalidade Filosófica, nosso portfólio de antropologia filosófica pela Universidade Federal do Ceará, ano 2023.1. Sejam muito bem-vindos a todos. Aqui quem fala é o Kaique Girão, aluno do primeiro semestre do curso de filosofia, e comigo os hosts maravilhosos Francisco Paes e Léo. Se apresentem, meus amigos. Grande, como é que vai, Kaique? Como é que vai, Léo? Estamos aí nessa última empreitada aí do Pasto Filosófico. Vamos aí conversar um pouco aí sobre as categorias. Estamos aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei onde é em que lugar do mundo estará sendo ouvido este portfólio em áudio que a gente está fazendo aqui com os podcasts. Então, a todos, meu abraço aí. E estou muito feliz que a gente chegou até aqui, né? Um projeto que começou como uma sementinha e agora a gente já vê que já tem folhas, alguns frutos, né? Mas creio que esses frutos a gente só vai colher mesmo lá no finalzinho do nosso curso, mas a gente já plantou aqui uma árvore frondosa, tenho certeza. Não só a nossos colegas de curso, independente do dia, da tarde ou da noite, também como pessoas de outros cantos do país, do mundo e, quiçá, de Alpha Centauri. Os nossos amigos Alpha Centaurianos, quando estiverem escutando este podcast, nós já O estaremos Loquito, o derrocados, Loquito. né? O Loquito Nós e a estaremos já Loquete. extintos. O que importa é isso. Piadas internas. Para contextualizar, o Loquito é um personagem criado pelo nosso grande professor Cícero. Ele sempre cria para os nossos ensaios esse personagem Loquito, que questiona muitas coisas, meu Deus do céu, que a gente só falta ficar doido para fazer esses ensaios do Loquito. E agora, nesse último ensaio, tem a Loquete, que ela Ah, é vem verdade. com várias ideias filosóficas, e o Loquito ficou responsável por fazer o ensaio e deixou esse encargo para que nós pudéssemos refazer o ensaio de Loquito, né? Não, e é uma coisa assim meio Chaves, né? Quem é a Loquete? A mulher do Loquito, tá entendendo? É uma coisa assim meio Chaves, sabe? Então, meus amigos, o tema de hoje são dois temas principais. A gente vai fazer uma rápida explanação sobre as categorias filosóficas, que foi a segunda parte ministrada pelo maravilhoso professor Custódio, em relação ao material da antropologia filosófica, né, nessa segunda metade do curso, né, desse semestre. E também darmos impressões finais e gerais de como foi nossa primeira experiência num curso como o de filosofia, as nossas conclusões, o que a gente vai fazer de agora em diante, perspectivas para os próximos semestres, tudo ao seu tempo. O mais importante é categorias filosóficas. O que é que são as categorias filosóficas? Para um entendimento básico, categorias filosóficas são formas de organização de tipos, né? Como tipos de ser humano, como o ser humano era entendido. Dentro da antropologia filosófica, as categorias filosóficas elas são divididas em categorias estruturais e centralizantes, né? E estas, por sua vez, se subdividem em categorias menores, a depender do enfoque ou de como o ser humano era entendido filosoficamente, a depender do período, do autor, da escola de pensamento ou da perspectiva social em que o ser humano se inclui, né? Então, eu gostaria de saber dos meus colegas o que eles entenderam, né? Para já começar por um ponto positivo, quais foram as categorias que eles mais se identificaram? Bem, rapaz, a minha identificação foi muito com a questão da alteridade e da transcendência, né? Porque são categorias que demonstram a questão da capacidade de encontro do outro, né? Da questão de você conservar a sua identidade e você também entender a diferença, né? Eu achei isso uma coisa bastante assim, forte dentro dessas categorias que a gente estudou aqui. E a transcendência, obviamente, né? Sobre a questão da inquietação, da insatisfação, né? E a gente poder tentar resolver isso de alguma forma por meio da razão, do desejo.
Então, essas duas aí, para mim, foram bem interessantes. Eu compartilho também com o Francisco a questão da alteridade, mas um pouquinho antes, o Custódio falava bastante da identidade, né? Como essa construção. E eu entendi que a identidade é meio que um aspecto central na antropologia filosófica, né? Como é que o homem se entende, para a partir daí ele entender o que é o homem em si, né? Como um todo, como um conjunto. Então, essa parte da identidade também me pegou bastante. E aquilo que o Custódio sempre falava em relação à alteridade, que nós só entendemos que o outro é o outro porque existe dentro de nós mesmos um outro que eu convivo, o outro que sou eu mesmo, né? Que é o meu eu, a minha identidade. Então, essas coisas todas que foram colocadas na aula geraram muitas reflexões em mim e me deixaram bastante empolgado. Inclusive, surgiu até uma coisa que durante muito tempo, né, zombaram da minha cara, que foi da cebola, e depois eu fui ver que a cebola é também um conceito bom para agregar nessa questão das nossas camadas, né? O meu eu, e dentro do meu eu existem também outras categorias, que é a minha corporeidade, né? A minha subjetividade, e outras coisas mais. Estou empolgado. Hoje é um dia bom para a gente conversar, realmente. Olha, quem é colega do Léo sabe com propriedade, vai concordar que conviver com o Léo é uma experiência Nelson Rodriguiana barra Freudiana, porque sobra para muitos assuntos paralelos, né? Essa aí E foi boa. é interessante essa questão das categorias, porque elas são formas didáticas de se entender como é que o ser humano é visto por cada tipo de conhecimento, tipo de visão diferente, né? Então, o ser humano ele pode ser visto de uma forma filosófica, através da arte, pela sensibilidade, pela religião como uma questão de fé e de consciência, pela natureza como um sujeito orgânico, né, que participa dos processos naturais, pela ciência como uma máquina biológica, pela educação como uma consciência em aprendizado, um ser com inteligência, pela cultura como algo que produz alguma coisa e aquela coisa repercute por gerações, né, e que participa, intermedia a convivência humana, e pela linguagem, pelo sentido que a gente busca, não somente do outro, como de nós mesmos, né? Então, todas essas facetas é como um prisma, né, que se desdobra em múltiplas cores. E não existe abordagem errada de se ver o ser humano. Existe aquela que seja mais pontual a depender do que se está buscando entender e o enfoque que é dado no ser humano. Então, o ser humano, quando ele é visto de uma maneira mais histórica, mais sociológica, talvez ele ser entendido como sujeito seja melhor do que ser entendido como um ser humano na perspectiva da arte, por exemplo. A menos que haja uma interseção, né, uma relação entre arte e ciência, por exemplo, ou arte e sociedade, cultura, né? E tem uma categoria que engloba todas as outras, que é uma categoria tanto principiológica quanto finalística, que é a categoria de pessoa que inclui todas as outras possíveis variantes de categorias sobre como o ser humano é visto. Então, a pessoa pode adotar uma ou todas ao mesmo tempo e não tem problema, não existe abordagem errada. As categorias principais, né, que a gente teve acesso, né, nesse estudo que o professor teve, né, conosco, da antropologia, foi baseado em grande parte nos livros do Lima Weiss, né, e também nos livros de antropologia filosófica, né? O Lima Weiss ele tem um livro só sobre filosofia da religião, né? E o livro de antropologia filosófica, que é da coleção Filosofia, eu tenho aqui, puxei aqui da biblioteca, emprestado da biblioteca da UFC, que fala justamente sobre essa categorização, né, ao longo do tempo. Vai depender muito com as escolas. Aí as principais categorias: corporeidade, corpo, né, a escola do corpo; totalidade, espírito, né, tem essa questão de dualidade; subjetividade, intersubjetividade; alteridade, transcendência,
praxis e pessoa. Para não ficar uma coisa muito maçante, eu queria saber, por exemplo, do Francisco e do Léo, dessas escolas que chamaram a atenção, como é que vocês conseguem definir com suas próprias palavras, para que o pessoal entenda como é que funciona essa dinâmica de entendimento? Porque não basta somente a gente simplesmente acompanhar a coisa por tópicos e não dar as nossas impressões pessoais. Bem, como você falou, Kaique, elas, na verdade, elas se misturam, né? Não existe uma fronteira onde acaba uma e começa a outra. Então, assim, elas estão sempre agindo uma com a outra e tal. Então, a ideia mesmo é a gente tentar abordar quando você não é impossível você falar, por exemplo, de qualquer uma delas sem falar de pessoa, não é verdade? Então, quando você manifesta por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando a gente vai falar de praxis, né, que é tipo uma ação consciente, não só é uma ação consciente, mas ela também é uma ação reflexiva, né? Ela nos torna, ela faz assim, com que nós nos tornemos pessoas. Como o próprio professor gosta também de falar, né? Tem que acontecer para ser. Então vamos dizer assim, não adianta eu falar deste tipo de categoria sem falar da pessoa, que é o ator que faz a praxis, né? Eu também falar de transcendência, subjetividade. Eu achei interessante essa categorização, óbvio, né? Ela é mais para uma questão metodológica, para a gente organizar as ideias e tentar entender o autor, mas o que eu mais achei interessante é porque quando você puxa uma dessas categorias, é impossível você não acrescentar outras e você, poxa, pera ainda, quando eu começo a falar de corporeidade, por exemplo, aí eu venho falando do psiquismo, aí vem aquela questão da transição do plano físico e plano espiritual, aí você já remete A gente divide em gavetas, né, Francisco? Pedagogicamente, sim, né? Mas isso. É tudo junto. Exatamente. Você falar sobre a subjetividade também é outra coisa. Quando o homem se torna tudo objeto de si, objetivando-se, é sempre sujeito. Quer dizer, a subjetividade é um mecanismo, né, que a gente utiliza para criar conceitos. Você cria objetos e daquele objeto você é o próprio sujeito, né? Então, assim, aí a pessoa também ela está envolvida nisso, né? Então, a nossa prática, né? A questão, quando eu volto a falar também da transcendência, que a transcendência ela fala muito na questão da linguagem, a questão da questão do ser humano se expressar, né? Inclusive, ele fala aqui, são 3 formas de experiências, que fala sobre a verdade, o divino e o bem, e aí você está sempre... você vai, fala de uma, você acaba remetendo o outro. Então, eu achei essa dinâmica, né? Essa dinâmica transcendente, né? de que você não... A transcendência na questão de você não respeitar limites para cada uma delas, porque se você realmente falar de forma a limitar ela, não vamos falar apenas dela, eu acho que ela fica meio incompleta. Eu vou dado que o Kaique nos propôs, fazer assim uma conceitualização, tá certo essa palavra? Existe na língua portuguesa universitária? Existe. Pouquinho assim do que eu entendi de cada um desses aspectos, assim, se eu esquecer algum, por favor, algum de vocês dois me complemente, né? Assim, mas assim, eu fiz aqui umas anotações acerca de cada uma dessas categorias, assim, e vou falar da minha forma, tá? Então, vocês podem complementar, até mesmo me corrigir, porque às vezes a gente anota alguma coisa e não é bem aquilo, né? Como nós somos estudantes, então a gente está no processo de aprender sempre, e até mesmo com os erros da gente, né? Então, vamos lá. Então, a respeito da corporeidade, que eu entendi, né? Que ela refere-se à questão da dimensão física do que é o homem, material, né? Do que é o ser humano. Como o Francisco falou, não tem como falar de uma sem falar da outra, mas para dividir em gavetas é a parte material do que é o homem, né? Esse conjunto de coisas,
sejam nossos órgãos de sentido, cérebro, membros, o nosso corpo como dimensão física, incluindo nossas sensações, emoções, habilidades motoras, limitações físicas, né? Então, a corporeidade, pelo que eu entendi, é fundamental para que a gente possa entender a nossa relação com o mundo que nos cerca, como é que a gente se expressa, né? E a gente interage. Inclusive, essa questão da cebola, né? Que eu não vou comentar aqui neste portfólio toda a profundidade da cebola, mas eu até perguntei ao professor, a corporeidade é como, para eu entender, é como se fosse a camada mais externa de uma cebola e as outras partes como camadas mais internas? Ele disse não, é tudo uma coisa só. Então, mas o corpo é essa parte material. A subjetividade, assim que eu entendi, ela diz aqui, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, que diz respeito mais à nossa dimensão interior, da nossa experiência em si. Então, aquilo que eu experimento com o meu corpo, eu trago para dentro como uma experiência interior, né? E como o próprio Custódio falou também, e eu devolvo. Ele até fala, né, que é uma rede de pesca, que a gente pesca o mundo e eu transformo no meu mundo, e depois eu devolvo novamente para o mundo e transformo essa parte de mim no mundo também, e depois eu pesco de novo, né? Ele vai falando essa coisa bem interessante, né? Então, eu também entendo que a subjetividade também envolve os aspectos emocionais, cognitivos, as nossas percepções afetivas e a nossa consciência individual, né, de quem nós somos, né, de quem sou eu, inclusive inconsciente também. Então, isso eu entendi por subjetividade. Alteridade, como eu também falei um pouco dessa questão, nós só entendemos o outro como o outro, porque eu tenho um outro dentro de mim, que o Custódio tanto falou. Eu entendo que ela refere-se a essa experiência da compreensão do outro, da diferença, né, da diversidade. Então, eu diante do outro, e esse outro não é só uma pessoa, mas o outro que é a diferença que existe no mundo em relação a mim. Eu, diante dessa diversidade que é o mundo, eu comparo-me a essa diversidade. Tem até uma coisa que o Custódio falou sobre o estranhamento com o diferente, né? Esse estranhamento é normal, né? Poxa, isso não sou eu. Isso é diferente do que eu acho, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu experimento, de quem eu sou. E essa experiência da alteridade, que é uma das categorias, é muito importante para a nossa construção como pessoas, né? Porque aí a gente tem a experiência da cultura, da diversidade de outras existências, né? Do próprio mundo que é diferente de quem eu sou. E até o professor falou sobre a questão da maturidade, né? Então tem um bebezinho, ele acha que ele é o centro de tudo, que só ele existe, só que com o tempo esse bebezinho vai amadurecendo, vai percebendo que ele não é o todo, que na verdade existem outros, e esses outros vão fazendo parte agora do mundo dele, né? Já a praxis, o que eu entendi também. Então, é um conceito que envolve a ação humana intencional, reflexiva e transformadora. Para ser praxis, que o professor até disse, né? Nem toda prática é praxis. Não é isso? Mas toda praxis leva à prática. Uma coisa assim, não foi? Então, é a capacidade humana de agir conscientemente, refletindo nas suas ações. Assim, eu entendi. Buscando transformar a realidade que vivemos. Porque até o professor disse que o contrário da praxis é a preguiça, porque o ser humano, enquanto praxis, ele deve agir de uma ação transformadora, não só uma ação mecânica, não só um agir, como ele até falou assim, do nosso trabalho, né, que a gente fica às vezes agindo e sem consciência do que nós estamos fazendo. É a plena consciência do que eu faço para que eu possa transformar a realidade que me envolve, né? Que me rodeia. Pessoa, o que eu entendi é que essa sim envolve o conjunto como um todo. Então, se a gente pega ali
corporeidade, subjetividade, alteridade, intersubjetividade, subjetividade, tudo isso está nesse conjunto maior do que é o conceito de pessoa, né? É um ser humano completo, único, com sua própria identidade, consciência, capacidade de ação, né? Então, tudo isso foi o que eu entendi sobre ser humano. Transcendência e espiritualidade, né? Que é a superação e ir além dos limites, transcender é ir além daquele círculozinho de quem eu sou. Então, eu sou como pessoa alguém limitado também, embora o meu conceito de pessoa seja um conceito vasto, né? Tem todas essas dimensões aí que a gente falou antes, mas a transcendência é eu ter consciência do meu limite e ultrapassar esse limite, ir além, né? A busca de significado, propósito, conexão com algo maior do que esse mundo material que nos cerca, né? Maior do que o meu corpo, maior do que a minha subjetividade, maior do que todas essas coisas que fazem parte de mim como pessoa. Então, é essa busca. Por isso que envolve a espiritualidade, né? Por isso também a transcendência leva o ser humano a ser um ser espiritualizado, um ser religioso. Porque aí envolve as crenças, práticas, né? Experiências místicas, mas é muito mais além. E por fim, assim, do que eu entendi, desculpa eu estar falando muito, pessoal, mas é porque estou colocando para fora todo um mundo de coisa que foi gerado dessas aulas, né? Então, a subjetividade e a intersubjetividade, para mim, elas referem-se a essa dimensão interior mesmo, subjetiva, né? O espaço onde a nossa consciência individual opera, onde a gente constrói uma identidade. Sou eu. E quem sou eu? Está lá na minha subjetividade, subjetividade, né? Então, essa interação entre as subjetividades de diferentes indivíduos, elas formam a intersubjetividade. Eu estou aqui, eu, Kaique e Francisco. Cada um de nós com a sua subjetividade, com a sua identidade, unicidade, corporeidade e todas essas outras categorias, a gente está interagindo nesse podcast. Então, a gente está fazendo um exercício aqui de intersubjetividade, em que a gente está colocando o que a gente tem dentro para fora e um está colhendo do outro, e assim nós estamos construindo essa comunicação. Então, é isso que eu entendi. Gente, se tiver alguma coisa para colocar, complementar, e dizer assim, Ih, Léo, eu acho que você se equivocou, pode dizer, viu, que eu estou aqui para aprender, pelo amor de Deus. Não, na verdade eu vou colaborar aqui quando você falou em transcendência, né? E aí a gente faz uma relação muito interessante aqui, porque a transcendência, né? A transcendência quando ela é realizada em um mundo. Na verdade, até o material fala que é a questão de um paradoxo, né? Porque você realiza a transcendência de um mundo que contribui para a sua própria existência. Então, você é parte de um mundo onde aí entra a subjetividade, você recebe as impressões do mundo, você decodifica, você cria conceitos e você transforma este próprio mundo que você pertence, que você foi criado, né? E esse agir, eu já faço uma alusão à praxe, né? Que é a questão da ação, como você bem citou, uma ação consciente e reflexiva. Muito interessante isso aí. Eu acho legal esse conceito, né, da categoria de pessoa, porque aqui já denunciando a minha idade, a minha imagem na categoria de pessoa é como o Megazord das categorias, sabe? Cada categoria separada, fazendo as posições e se juntando. É isso. Eu ouvi falar de Megazord, e quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre a década de 90, eu aprendi sobre isso. Era então, década de 80, não? Só estou observando pessoas aqui mentindo a idade aqui com esse discursinho, com esse papinho. Mas assim... Ei, não exponha Francisco não, viu, ô Kaique? Eita. Ué, porque eu... Não, que é isso, o Kaique é bem mais velho que eu. Eita, mas perto de você eu sou um menino, sou um curumim. No sentido assim, dessas categorias, eu acho que as definições que o Léo trouxe aqui à baila para o nosso grupo e para esse podcast foram muito boas, foram muito assertivas e foram as melhores definições porque partem de alguém que teve um aprendizado direto, não são definições formais, são definições já
orgânicas, de alguém que está aprendendo e que está assimilando, né, o conhecimento. Isso é muito importante. Do que eu acho assim das categorias, né? Enquanto o Léo estava falando, eu estava pensando nos conflitos de outras disciplinas que não dizem respeito diretamente à filosofia, mas fazem parte dela, que é a sociologia, né? A gente tem aula aqui com o querido professor Valmir, né? O nosso Drácula da sociologia, né? O HP Nosso Lovecraft. bastião como é uma pessoa que não acredita em nada, né? Do ceticismo epistemológico. É Cético doido. epistemológico, isso mesmo. É o nosso HP Lovecraft, só trazendo os monstros e as monstruosidades da sociologia. E eu digo isso de forma jocosa e intencional, porque eu percebo muito desses conflitos de categorização no drama, assim, quando um autor é confrontado por outro, como, por exemplo, Durkheim vê a coisa como uma consciência orgânica, né? Já o Weber vê a coisa a nível individual. Ora, o ser não tem autonomia própria. Ora, o ser faz parte de um discurso. E aí a gente pega aqueles textos que foram postados primeiro, aquele terrível do Thomas Sowell, né, que é outro monstro, não no sentido benéfico da palavra, que trata as decisões das pessoas influenciado não somente pelo que elas aderiram, né, em termos assim, digamos, ideológicos, mas pelo momento da sociedade. É sempre uma ideia detrás de outra ideia, uma coisa assim meio duna, né? A pessoa não sabe se ela está tendo um pensamento que parte dela, já com base em alguma coisa, ou se existe alguma influência oculta, né, do inconsciente daquele indivíduo. E ora a sociologia ela se aproxima da psicologia e ora ela diverge, porque quer se aproximar para tentar corroborar alguma tese da sociologia e se afasta porque acha que já está se intrometendo demais no caráter individual do pensamento humano, né? É uma coisa, por exemplo, que eu acho absurda, pegando o Durkheim aqui de exemplo, daquela teoria que ele fala do suicídio anômico, né? Como uma coisa assim, como um sintoma social, ao invés de também tratar como uma questão individual, né? A questão do suicídio, porque envolve o ser adoecido, o ser em conflito, né? E quando a gente vê na sociologia, por exemplo, em outras ciências, como é que esse ser é categorizado? Como um objeto, como um sujeito, é mais subjetivo, ele é visto de forma mais pontual, porque, por exemplo, um estudo sobre o comportamento da mente humana de um indivíduo é totalmente diferente sobre o estudo cardiológico daquele indivíduo. É o mesmo indivíduo, mas a forma como aquele indivíduo é visto é totalmente diferente. E às vezes aquele indivíduo pode estar bem do coração e mal da mente, e vice-versa. E se excluir uma dessas categorias, aquele indivíduo deixa de ser indivíduo? E eu falo indivíduo para não misturar muito essa questão terminológica, né? Desambiguar o máximo possível. Das categorias que mais me chamaram a atenção, a categoria de corporalidade é uma que me chama muita atenção, porque bate muito com a questão dos estudos que eu faço além da faculdade, né, envolvendo psicologia analítica, né, no meu curso de formação, dentro da linha da psicologia profunda, como era o Carl Gustav Jung chamava, né, o psiquiatra suíço, e a categoria da subjetividade e intersubjetividade também me chamou muita atenção, porque depende muito do contexto, da linguagem, onde o ser humano é preterido ou não como senhor das suas próprias decisões, né? Aqueles exemplos no sentido de praxis, quando o professor falou, e de alteridade também, quando o professor Custódio abordou, me foram muito interessantes quando ele trouxe, né, um determinado autor no sentido de paralelismos bíblicos, né? A questão do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Como personagens bíblicos que são utilizados como categorizações de psicodramas individuais, né? Do pobre, daquela pessoa que nasce sem recursos, da viúva, daquela pessoa que não tem companhia, do ser humano que se sente só, do órfão, do desamparo espiritual do ser humano de se sentir só no mundo, e do estrangeiro de não se sentir em casa, né? E são arquétipos, né, bem definidos dentro dessa categorização que o professor deu, que
ainda hoje repercutem, né, na nossa própria condição. Porque eu tenho exemplos na família que trabalham muito, né, mesmo sem saber, se situam nessa categoria, né, de forma prática. Minha irmã, que não mora aqui, mora em outro país, né, a trabalho. Eu mesmo, né, porque às vezes eu me sinto estranho no ninho, então eu tenho uma vivência internalizada muito de estrangeiro e do pobre, né, pelo meu histórico de vida, pelas necessidades que eu já passei na vida, pelas dificuldades. E isso meio que constrói a nossa formação de caráter, né? E é impossível desvencilhar disso, de quem nós somos, né? Para quando a gente tenta se conceituar e se definir. E de repente tentar trazer essa definição pessoal para outras pessoas quando somos perguntados, né? Coisas do tipo, sei lá, numa entrevista de emprego ou numa conversa casual entre os amigos, né? Como é que você se vê? Como é que você é interpretado? Como é que você se compreende no mundo? Isso é algo muito, muito difícil porque vai depender do estado emocional da pessoa, no momento que ela se encontra com esse questionamento, no momento de vida dela, materialmente falando, se ela está bem ou mal sucedida na vida, se ela conseguiu a plena independência. Porque tem pessoas que se encontram tão mal financeiramente, economicamente, no emprego e nas coisas que desandam da vida, que acham que se anulam, né? Que não se consideram indivíduos plenos, ou que têm indivíduos plenos na capacidade de plenitude, né? Num potencial gigantesco. E aí toca muito essa questão da transcendência, né? Da busca do ser humano em ultrapassar os próprios limites, né? Essa eterna busca, né? Porque o ser humano ele vai ser sempre falho e sempre finito, porque é parte inerente da nossa própria condição. Mas é uma condição que pode, por exemplo, parecer pequena ou parecer ruim do ponto de vista formal, mas dentro da linguagem, dentro da mítica, era algo que os deuses invejavam muito. Os deuses são perfeitos, eles não precisam morrer, eles não precisam reencarnar, mas os deuses, pelo menos na mitologia greco-romana, eles invejavam os seres humanos porque os seres humanos viviam plenamente, viviam cada segundo, sabiam aproveitar a vida, né? E os deuses, como nunca passaram pelo processo de mortalidade, eles não tinham a ideia de viver o destino como seres humanos. Eles tinham outra ideia do que era morrer, não para o ser humano. E essa busca do ser humano pelo divino, né, que acaba sendo o cruzamento da transcendência com a totalidade de espírito, é sempre uma busca pela completude de algo que falta na essência do ser humano, né? Que é tanto expresso de forma sentimental, por essa ausência, por esse vácuo, como também de maneira cognitiva, porque a gente não consegue entender tudo de forma completa. A gente tem barreiras linguísticas, barreiras de conhecimento, que nos levam muito para um lado da filosofia, que é o lado da filosofia moderna que a gente tenta justamente se situar de onde a gente pode se conhecer, né? E aqui fazendo mais uma vez o mote de alguns colegas de turma, né? Sim, aqui eu estou citando um pouco o Kant, né? Sempre dá para jogar um pouco de Kant nas argumentações, né? Quando a gente às vezes não tem muita coisa para acrescentar. Mas não só Kant, o próprio Nietzsche, com a abordagem dele do drama, né, da tragédia humana, do ser humano que tenta buscar além de si mesmo, né, o conceito do Ubermacht, né, do super-homem, não uma eugenia de ser humano, né, como no nazismo, não é isso. É o sentido de superação do homem, da consciência humana, ser ponte, ou seja, ser um médium, aquilo que o professor Custódio fala, ser um quiasma, né, na categoria de pessoa, para algo que vai além, né? Dentro da dramatização religiosa judaica, algo que eu acho muito bonito, quando os judeus assim mais místicos, eles observam que o destino da humanidade para com Deus e a finalidade com a qual Deus cria a humanidade é para Deus contemplar a si mesmo face a face. Sendo essa face não somente o indivíduo como pertencente a Deus, mas a coletividade, a totalidade dos indivíduos e do universo sendo reflexo da imensidão do que seria Deus, né? Nessa concepção religiosa. Enfim, é o que eu tenho a considerar, né? O que tiver assim, deixa espaço para os meus colegas acrescentarem, né? Algum questionamento, porque é bom para a gente aproveitar.
Eu queria falar muito desses arquétipos que tu tocou. Para mim foi uma aula incrível, essa aula que o professor colocou, porque dentro daquilo que a gente conhece da Bíblia, eu acho que trazer esses arquétipos desses 4 necessitados, digamos assim, foi assim uma coisa que ampliou a minha visão a respeito da incompletude humana e o professor ele fala da incompletude com um sabor, né? Vocês repararam? Já? Ele fala com um sabor que ele diz assim, quase se deliciando da Quase, incompletude do ser quase, humano, né? quase para se desdobrar da língua a palavra Heidegger. Heidegger é quase, pronto. Duas palavras que na boca do professor saem com sabor é Heidegger e incompletude. Porque justamente o professor sempre destacou, e eu acho uma coisa muito massa das aulas dele, é que é essa incompletude que nos faz ser quem somos, humanos. Né? E eu queria falar um pouco do que eu anotei aqui, né? Do que eu consegui anotar nas minhas anotações das aulas Pode dele. falar, Léo. Né? Então, senta que lá vem a história. Então, cada um desses arquétipos bíblicos, do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro, representa uma forma específica de incompletude na condição humana. Então, comecei anotando assim, né? Então, botei lá. Só para a gente clarear mais ainda isso que o Kaique já colocou. O pobre. Então, o arquétipo do pobre representa a falta de recursos materiais e até mesmo de vivência, né? Ele reflete a incompletude na ausência de condições básicas para uma vida digna. O pobre personifica a vulnerabilidade e a dependência que nós temos em relação aos outros, bem como a nossa necessidade de apoio, né? Então, porque o pobre representa a nossa situação de privação mesmo. Então, nem sempre nós temos o que precisamos. Então, essa condição humana de necessidade representa no arquétipo do pobre. A viúva. A viúva é um arquétipo que representa a ausência do companheiro, aquele que dá apoio, proteção e sustento na vida. Então, a viúva simboliza a incompletude emocional e social, né? Ela ilustra cuidadosamente a necessidade de amparo por parte da comunidade. Então, é aquela nossa busca, né, de pertencer a um grupo, de pertencer a um lugar, a uma família, né? O órfão representa a incompletude causada pela perda dos pais ou cuidadores. Essa figura reflete a falta de proteção, amor e orientação parental. O órfão simboliza a necessidade de acolhimento, apoio afetivo e oportunidades para o desenvolvimento pleno, tanto emocional quanto social. E, por fim, o estrangeiro. O arquétipo do estrangeiro representa uma incompletude resultante da falta de pertencimento e da experiência de estar fora do lugar de origem. O estrangeiro personifica a sensação de ser um forasteiro, não totalmente integrado à comunidade ou à cultura em que se encontra. Essa figura simboliza a necessidade de aceitação, acolhimento e respeito que temos na nossa condição humana, né? Então, essas foram as minhas anotações das aulas. Vocês podem também, se quiserem, complementar, mas assim, eu achei fantástico, porque essa somatória de arquétipos faz a gente entender a nossa condição, né? Que nós somos seres sim completos, mas essa incompletude nos torna humanos, né? Nos torna. Por que aí voltando lá à vaca, né? O motivo da gente colocar o nome vacalidade filosófica foi que uma das primeiras aulas que o professor deu foi dizendo que a vaca, na sua vacalidade, ela está completa. Para ela, se forem colocados ali todas as coisas necessárias à vida dela, biológica, ela tem um pasto, ela tem lugar para dormir, ela tem segurança, ela vai estar completa, ela não tem nenhuma coisa existencial que a faça ter angústia, né? O professor também colocou de Deus. Deus é completo, não precisa de nada. Só o ser humano é essa incompletude, não porque ele vai morrer, mas porque ele é essa abertura.
ele é aberto, ele tem essa necessidade, essa sede de ir além. E aí eu acho que nascem todas as nossas categorias dessa incompletude, porque a corporeidade, ela tem as suas necessidades, a subjetividade tem as delas, e todas essas categorias que nos formam enquanto pessoa, todas são necessidades da nossa incompletude, né? Assim eu vejo, e essa minha colocação diante desses arquétipos que eu achei assim incríveis, né? E vou levar para minha vida inteira. Essa categorização de arquétipo, né? Para quem não está familiarizado, o que são arquétipos? Arquétipos, vamos pegar a parte etimológica da palavra. Arque e tipo. Tipo é um tipo, uma coisa, né? E arque é tanto aquilo que se faz de forma estrutural, como, por exemplo, um arque no sentido de fazer um vaso, fazer uma manufatura, fazer um objeto, né? Como um demiurgo, né? Um demiurgo, ele é um artista, né? É uma função que faz, que molda as coisas, né? Não à toa... Pode dizer que são tipo de coisas, ou Kaique? Isso, tipo de coisas. Mas, para não ser tão redundante, arqué tem a ver com antiguidade. É como se fosse tipos primitivos, né? Então, quando a gente fala de arquétipo, é um tipo primitivo que representa todos os tipos que dele derivam. Então, por exemplo, eu trabalho... São tipos primordiais. Isso, tipos primordiais. Dentro do estudo que eu faço de psicologia analítica, que é um ramo da psicologia, né? Eu não estou aqui falando em nome de toda a psicologia, mas pelo menos dentro dessa que eu tenho familiaridade, o Jung estabeleceu os arquétipos como funções e símbolos que representam o caráter humano, certo? Que é multifacetado. Então, o que seria um exemplo de arquétipo? Por exemplo, o Mestre Yoda, o Gandalf, o Velho do Rio, né, de 2 novelas atrás, da novela das 8. O Valmir. O Valmir, né, representa o quê? O arquétipo do velho sábio, né, do homem sábio. O homem sábio cético, né? O homem sábio cético, né? Cada um tem o homem sábio que tem disponível, né? Então, por exemplo... Anarcocapitalista. Então, vamos pegar aqui outro arquétipo. O Che Guevara, o Mao Tse Tung e, por exemplo, o Muhammad Ali. Podem ser considerados como arquétipos, né, e mitos que digam respeito ao estado do que é um guerreiro, por exemplo, do que é uma pessoa revolucionária. Né? E se a gente pegar figuras históricas como Miyamoto Musashi, Cassius Clay não, que é o Muhammad Ali, o Mike Tyson e o Evander Holyfield. Pronto, são arquétipos do tipo guerreiro. Então, cada arquétipo ele vai representar simbolismos universais. Tem um caráter de universalidade ali. E dentro do ser humano, dentro do que compõe a consciência, existe um complexo de arquétipos. Um complexo é uma coisa maior, que são estruturas interligadas, que formam a nossa consciência. Então, você, Francisco, você, Léo, vocês têm dentro de vocês uma contraparte passiva e feminina da natureza masculina de vocês, que é a natureza naturalmente ativa. Isso diz respeito ao caráter biológico. Conscientemente, nós somos homens, seres humanos, né, do sexo masculino, do gênero masculino, e na nossa interioridade existe algo que nos anima, que nos dá vida e inspiração. Então, muitas vezes as musas inspiradoras dos poetas, né, tanto da mitologia como das pessoas com as quais temos alguma paixão, alguma identificação, são projeções de um aspecto da nossa consciência chamado ânima, que é o aspecto feminino da nossa individualidade. Seria a nossa, digamos assim, abre aspas, mulher interior. Para a mulher é o reverso. A mulher, ela é um ser multifacetado, tem muitas personalidades, e como ela tem muitas personalidades, ela tem uma múltipla visão do que é o ânimos, que é o aspecto masculino. Dentro do ser humano, temos o Senex, que é a nossa parte mais madura. Temos o nosso puer, que representa a nossa ligação com a infância. E nessa dinâmica de relações, os arquétipos que nos associam vêm por identificação daquilo que a gente se identifica, daquilo que a gente rejeita, né, daquilo que vira um refúgio, como a sombra, que é tudo aquilo que representa nossos medos, nossas rejeições.
E isso faz a construção da nossa totalidade, da nossa integridade enquanto indivíduo. As categorias, elas podem ser entendidas de forma arquetípica também. Quando a gente pega a categoria transcendência, espírito, seria a nossa parte do self, que seria a nossa visão de Deus, né? A visão do divino. Se a gente pega, por exemplo, a categoria da transcendência, né? Da subjetividade e intersubjetividade, a gente vê a relação que a gente tem com a sombra, da corporeidade com o corpo, com a libido, por exemplo, né? Da praxis com os nossos transtornos, as nossas neuroses, né? E, quiçá, as nossas psicoses, né? Em caso mais grave. E que tudo também se centraliza na nossa individualidade enquanto pessoa, né? É uma forma de ver dentro da psicologia analítica que eu acho que se complementa com essa parte da categorização filosófica. Voltou. Kaique, eu acho que o teu deu uma travada porque a gente ficou sem te ouvir. Ah, beleza, então. Mas Eu escutei, mas assim, eu escutei, eu não sei se isso aí na hora vai, não eu acho que sei. tu caiu, Léo. Acho que tu caiu. Ah, fui eu que caí. Então Então, não foi o Kaique que caiu, fui eu que caí. vai lá, Desculpa. Clemente. Eu terminei de falar, podem seguir aí. Ah, eu quero colocar uma coisa que me trouxe à memória, a sua fala sobre masculinidades, né? A letra do Pepeu Gomes. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Tem alguma coisa. Eu lembrei muito do Carlos. O Carlos é o nosso companheiro de sala. Ele sempre traz uns poemas, né? Assim, o professor está falando uma coisa, aí ele intervém com uma poesia, um trecho. Eu me senti o Verdade, Carlos verdade. agora. Me senti Eu o fiquei, Carlos. Não, eu Léo, fiquei, assim, tem a ver, cara, tem coerência, porque assim, se a gente for olhar do ponto de vista biológico, né, durante as primeiras semanas de formação do feto no útero, existe uma fase de diferenciação sexual. E nessa fase de diferenciação sexual, a partir daí, o órgão reprodutor masculino e feminino são formados, né? Aí, quando há uma ativação fenotípica dos genes, se for um indivíduo sexo masculino, aquele órgão indiferenciado vira um órgão reprodutor masculino e feminino, e vice-versa, né? E dentro disso, a gente tem uma contraparte oculta, porque para se materializar, para se manifestar uma parte ativa da sexualidade, como por exemplo o homem, né, no seu órgão genital, aquela outra parte fica oculta e vira outra coisa no órgão, né? As cirurgias de diferenciação de sexo trabalham justamente nisso, nesse conceito, porque ela vai mexer nesse órgão e transformar naquela outra coisa do momento da indiferenciação celular, né, da embriologia. E do ponto de vista psíquico, como nós somos seres orgânicos, nós estamos sujeitos aos instintos, à libido. Como nós estamos sujeitos aos instintos e à libido, né, inevitavelmente, nós temos uma contraparte. Porque quando agimos de maneira muito ativa, o nosso inconsciente ele acaba sendo o mundo invertido do Strange Things, certo? Então, quando a gente é muito ativo, na nossa interioridade é muito introspectiva. Quando a gente é muito intuitivo, a nossa interioridade trabalha de maneira contrária, sendo mais sensorial, por exemplo, mais racional, por exemplo. Se a pessoa é muito emocional, a nossa interioridade acaba trabalhando de maneira lógica. Isso repercute na forma como o nosso inconsciente, que é muito maior do que a nossa consciência, se comunica conosco. E de uma forma coletiva com o inconsciente coletivo. Então, essa letra não estaria errada. Ela é uma visão, né, do eu lírico, que criou a letra e desenvolveu a música, no sentido de que a masculinidade saudável ela decorre do entendimento que o homem também tem uma expressão de delicadeza, tem uma expressão de sensibilidade, que é feminino, né? Tanto do ponto de vista biológico e comportamental, quanto do ponto de vista simbólico, né? É aquelas coisas que tem que quebrar padrões de estereótipo, né? Que foram muito propalados nos últimos tempos. Essas besteiras como menina veste rosa, menino veste azul. Porra, isso é muito chato, né? Uma vez eu lidei com uma situação no escritório, quando eu trabalhava no ambiente corporativo,
E de repente chegava o pessoal com roupa nova, naquele ambiente formal, roupa social, né? Todo nos trinks, né? Como chama, com blazer, para ir por fora e tudo. Aí chega a pessoa de rosa, né? O homem de rosa. Aí o cara fica todo constrangido porque o macharal do escritório fica dizendo, ó, o cara veio de rosa e tudo. E eu trabalhava num escritório muito interessante, que era um escritório gerido em sua maioria por mulheres, né? E os que participavam num determinado setor ficavam tirando onda e eu retorquia, né? Eu dava um contraponto. Eu disse, não, rapaz, rosa é uma cor maravilhosa, cara. Rosa é o novo azul, a cor do homem viril. Aí o pessoal se abria de rir porque não entendia o que eu estava levando em consideração. Tem certas coisas de hábitos da gente, e aqui contando um traço pessoal meu, eu odeio perfume masculino, cara. Eu odeio desodorante masculino, porque eu acho ridículo, né? É uma coisa comportamental minha. Eu vejo as meninas utilizando perfumes maravilhosos, flores do campo, violetas, margaridas, alfazema, lavanda. Aí o cara vai se emperequetar todo, botar desodorante e perfume com cheiro de concreto, carvalho, cheiro de borracheiro. Pô, não tem Cheiro de condição. madeira. Cheiro de madeira. Eu disse, cara, não quero ser um pedaço de tronco, bicho. Eu quero tá cheiroso também, pô. E por que não, tá entendendo? Eu adoro o cheiro de madeira. Eita. Desculpa, para interessante. descontrair. Calma. É interessante aí essa questão dos arquétipos, né? No sentido que traz até o material da questão da alteridade. Mas em que sentido que eu quero falar aqui? É que a gente se reconhece nisso, né? A gente, quer queira ou quer não, você acaba tendo essas 4 fases, por algum motivo na sua vida, você passa por essas 4 fases, e que a gente não só reconheça isso em nós, como a gente também reconheça isso no outro, né? Esse reconhecer que isso causa um impacto de humanidade no próximo, né? Porque muitas vezes a gente reluta e a gente não quer reconhecer que a gente passa por isso. Isso já é uma crise de identidade. E segundo, que quando você passa a não querer assumir um desses arquétipos que acontece por alguma ocasião, em uma determinada época da sua vida, você também vai ter a dificuldade de reconhecer isso na outra pessoa. E vai criar uma dificuldade para você criar também uma empatia com a outra pessoa. Então, eu acho interessante a questão do reconhecimento, né, de você saber que você é humano, que você tem suas fragilidades, né, independente do seu gênero, independente de qualquer coisa, e que você faz parte disso, né? Nós somos a natureza, né? E isso é interessante. Nós sabemos que somos um componente da natureza, e como natureza somos, né? Vem também esse chamamento, né? Que é pela questão da totalidade, como vocês falaram, da questão da completude, da gente estar sempre buscando alguma coisa a mais. A gente tem aulas com o professor Cícero sobre a questão do sentido da vida, que eu acho muito interessante, justamente isso, né? Porque isso essa busca de um sentido para a vida, da onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou, será se o que eu faço aqui não tem... engraçado que os textos que o próprio professor Cícero traz para a gente nos ensaios, eu percebo que já é um reflexo daquelas aulas de sexta-feira, o Léo sabe disso, né? As aulas de segunda-feira à tarde que a gente tem sobre a questão do sentido da vida. Então, isso é um anseio que a gente tem, né? O próprio Kaique falou sobre essa questão, assim, às vezes não se encaixa no local e a gente está sempre buscando ali, poxa, o que é isso, né? A gente tem essa estranheza mesmo. Às vezes a gente está num ambiente, poxa, você às vezes você está ali, e você às vezes até está acostumado com aquele ambiente, mas tem um dia que você parece que não se encaixa naquilo, e aí parece que você está assim numa outra dimensão, né, psicológica,
que faz com que a gente tenha essa percepção diferente dos outros dias, e a gente, aí, quando a pessoa começa a sentir isso com muita frequência, ela às vezes acaba caindo em uma depressão, acaba perdendo um pouco o rumo pela falta de sintonia, assim, seja uma sintonia, sei lá, psíquica, seja eu creio que seja uma coisa psíquica, né? Uma coisa da nossa cabeça, porque a realidade ela é o que é e sempre será. Você pode ir para um ambiente todos os dias, aquele ambiente vai ser sempre o mesmo, mas tem dias que você vai perceber algo diferente, você vai ter uma interação diferente daquilo, né? Então, essas categorias, elas fazem com que a gente reflita sobre isso, né? Sobre a gente, sobre os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas sensibilidades, para que a gente, primeiro, né, a gente se reconheça como pessoa, se reconheça como humanidade, como natureza, e saber que o cara, a pessoa que está do teu lado, ela é composta da mesma natureza, né? Então, eu acho que isso faz parte da questão da compreensão do ser humano, você entender o teu espaço, ele não pode invadir o espaço do outro, né? Então, isso ajuda na convivência. Eu acho assim, o que eu aprendi assim nessa matéria de antropologia filosófica, que me ajudou a refletir, foi justamente essa ideia que eu acabei de compartilhar com vocês aqui. É interessante essa dinâmica, Francisco, porque bate muito com um conceito que eu tenho dos estudos do Jung, de algo que ele vivia dizendo para os alunos dele, né? Que no tratamento do contato com o ser humano, você tem que se entender que você é uma alma humana em contato com outra alma humana, né? Esse espelhamento, essa reflexão do ser humano, não somente com si mesmo, mas também na medida que conhece o outro e lida com as outras pessoas, a alteridade, né? E às vezes a gente deixa isso implícito nas nossas relações, porque parte de nós, do que nós somos hoje, é influência também de outras pessoas, não somente do que aprendemos, das situações que passamos. As outras pessoas, pelas boas ou más influências, acabam influenciando nosso caráter, através das boas e más experiências, né? Eu estava dizendo há uns minutos atrás, antes da gente começar o podcast, que eu digo brincando, né? Seria anti-alteridade, né? Porque eu tenho um pouco esse posicionamento misantropo, né? Um pouco niilista, de ter esse pessimismo com essa condição humana, né? Eu digo assim para Francisco, cara, não à toa as pessoas vão começar a me dar razão, porque eu saio de casa e digo que o pior acontece. E quando me perguntam o que é esse pior que acontece, não, acontece que eu encontro o pior que são as pessoas. Às vezes não dá vontade nem de sair de casa, não vou mentir, tá entendendo? Porque principalmente quando a gente passa por situações que a gente acha odiosas, pô, sair, acordar, ver aquele povo, mesmo povo feito sempre, aquele povo chato, aquele povo que não nos acolhe, né? É tipo aquela frase, Kaique, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos meus cachorros. É isso aí que você tá falando. Exatamente. Exatamente. E fica numa fase também, a gente está numa fase que é muito criticado por alguns filósofos, né, como aquele Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre as relações líquidas, né? Então, os amores líquidos, né? Aquela coisa meio superficial. Ah, conheci no Tinder a pessoa, a gente já ficou, a gente já teve lá o contato íntimo, e agora passou, não gostei de algo que ela falou, e vou partir para outra, né? Não há um senso de responsabilidade tão grande, né? Segundo Bauman, né? E fica cada vez mais raro as relações a longo prazo, tipo assim, pessoas que têm anos de casado, a gente vê, são reportagens da jornal, esses dias até peguei uma notícia do Diário do Nordeste de um casal que estavam 80 anos casados e que morreram juntos no mesmo dia com 4 horas de diferença, de um para outro, né? E era um casal sem filhos, mas que criaram todas as crianças da região rural em que viviam, acho que era lá do Goiás, alguma coisa assim, a notícia. E isso reflete, né,
esse impacto social que a gente tem depois de muitos eventos históricos, né? Como, por exemplo, a liberação sexual, a inserção da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, a busca pelos direitos de igualdade entre sexos, que é uma coisa pertinente, ainda atual e importante, né? E de razão das mulheres e do movimento feminista, mas também a questão de natalidade, a contracepção sexual, né, o planejamento familiar e tantas outras coisas que vão alterando a sociedade, né? Aí já escapa do campo filosófico, entra um pouco no sociológico e depois volta para o filosófico, né? Porque a sociedade se transforma, mas os indivíduos eles se transformam completamente, porque às vezes eu lido com questões, né, e com reflexões que acabam sendo as mesmas reflexões do início da filosofia, né? Acaba sendo assim, numa visão caricatural, como se todos os filósofos estivessem num bar, aí de repente alguém falasse, não, mas filosofia trata de conhecimento. Aí outro, não, filosofia trata de buscar inserir o sujeito na história e finalizar a história, né? E lá no final da mesa do boteco, com o pandeiro, o Platão fala, pô, mas é o mesmo assunto, ainda é o ser, a gente ainda está falando do mesmo assunto, não sei para que vocês estão divergindo tanto. Né? Eu fico imaginando esse tipo de construção mental, né? Quando eu faço esse exercício de imaginação. Então, nesse sentido de categorias, eu acho que a gente encerrou muito bem, né? Essa visão geral do que cada um se familiarizou e se identificou mais, né? A gente se encaminha para os minutos finais de programa, né? E eu gostaria de saber as impressões dos colegas sobre o que gostaram do semestre, professores, disciplinas, né? E quais são os próximos planos, né? Para o segundo semestre, que vai se iniciar em breve, e ao longo do curso, né? Rapaz, eu vou te falar, viu? Tá sendo para mim, né? Tá sendo uma aventura que você entra com uma perspectiva, obviamente, né? Você já lê alguma coisa, você entende assim por cima do que vai ser tratado dentro da disciplina, dentro da própria filosofia na faculdade, mas eu me surpreendi bastante, assim, positivamente com o curso. Eu não conhecia essa classificação da própria filosofia, né? E eu estou me identificando bastante com a questão da filosofia analítica. Então, isso para mim está sendo uma constante descoberta, né? Eu vou utilizar as férias aí para ler alguma coisa do meu interesse já dentro de mais ou menos assim do que mais me despertou durante o semestre. No geral, rapaz, eu acredito que, assim, gostei muito de sociologia, né, com o professor Valmir, o nosso grande professor Valmir, no sentido, porque a sociologia em si eu já gostava, né, eu já tive essa disciplina já em outras oportunidades, o tanto assim, para mim, assim, o que mais me interessou mesmo foi quando a gente começou a conversar sobre os sociólogos, né? Os sociólogos chaves da disciplina, né? Que era Marx, Durkheim e Weber. E também da introdução à filosofia, gostei bastante para a gente exercitar a questão dos ensaios e tudo, né? Eu acho que cada um teve um ponto positivo ali. A questão da lógica também assustou no começo ali, mas eu acho que foi uma descoberta extremamente positiva. Estou pensando em fazer Lógica 2, pode ser uma loucura, mas talvez eu faça, se der, né, se encaixar aí no tempo. Mas, cara, foi uma autodescoberta assim, positiva e, poxa, a experiência valeu a pena mesmo. Eu me identifiquei completamente. Eu acho que desde o primeiro podcast eu falo isso, que eu encontrei na filosofia um lugar onde os meus pensamentos eles
são acolhidos, não no sentido assim, o que eu penso é a verdade. Não, mas pensar faz parte do processo, onde o instrumento do filósofo é o pensamento, a palavra, o argumento. Então, essas coisas da filosofia me encantaram desde o início, estão me encantando e espero que me encantem até o final dessa minha jornada, que eu espero que seja longa, porque eu quero continuar na filosofia até onde a vida me permitir, o universo, a mente do Valmir me permitir. Eu quero ir até onde eu puder na filosofia, né? Então, gostei muito dos professores, de todo mundo, mas assim, uma coisa que me quebrou, que eu não esperava que eu ia gostar, era lógica. Então, se tiver alguém escutando a gente que não está familiarizado com esse mundo da filosofia e pensa que a filosofia não tem nada a ver com matemática e exatas, peço agora, em nome de Jesus, que você renuncie a este pensamento demoníaco, porque a lógica tem tudo a ver com a filosofia e a lógica me encantou muito. Não somente o professor maravilhoso que nós tivemos, mas em si o conceito do que é lógica e para que a lógica serve dentro de um mundo vasto de coisas filosóficas e da nosso instrumento principal, que são os argumentos, a linguagem. Então, isso para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa, e a grata surpresa ainda de eu gostar, porque nunca gostei muito de exatas nem de matemática, mas me vi gostando por causa da lógica, né? Me surpreende bastante. Léo, Oi. só te interrompendo um pouco. Cara, tu falou num ponto assim muito interessante que é justamente a questão que você não gosta de exatas, mas gostou da parte lógica, né? Cara, comigo também foi a mesma coisa. Eu nunca fui assim muito de exatas, mas não sei por que eu me encantei com a questão da disciplina. Nossa, a gente faz, ouvintes, não sei se os nossos colegas vão estar nos ouvindo, algum, né? Mas, ouvintes, é uma satisfação a gente constatar a lógica de uma questão que nós resolvemos. Assim é a minha experiência pessoal. Por exemplo, as tabelas verdade que a gente teve agora na nossa última prova, nossa, cada tabela verdade que ia aparecendo e eu ia entendendo aqueles conceitos de construção da tabela verdade, me dava uma satisfação tão grande, né? Porque em si trabalhar com filosofia é trabalhar também com a lógica, né? Nós precisamos ter esse pensamento lógico para trabalhar os argumentos, a linguagem, os pensamentos que nós temos, organizá-los em argumentos e esses argumentos terem validade, não só validade, mas verdade, e entender que isso são construções que são fórmulas. Meu Deus, que maravilha! Estou encantado por lógica, né? Mas gostei. Detalhe, o aluno mais exemplar de lógica 1, viu? É o Léo, que fez a prova sob condições fisiológicas extremas, viu? Kaique. Kaique, abafa, Kaique. Ouvintes, eu estava, e os meus colegas de testemunhar, eu estava em condições alteradas no dia desta prova, porque foi meu primeiro dia de férias do trabalho. Fui comemorar este dia um pouco além do necessário e estava numa situação de alteração de consciência no exato momento da prova. Mas, meu povo, bebo tem uma sorte, viu? Porque nós fomos em trio e aí a gente conseguiu vencer a lógica do professor Ralph. E eu estou muito confiante, viu? Eu acho que vocês também, porque foi uma prova maravilhosa. Uma prova que foi fruto de um bom entendimento em sala, trabalhado pela excelente didática do professor Ralph, e também dos estudos, porque quem estudou
não encontrou dificuldades muito grandes, porque nada mais, nada menos estava tudo ali no material, na aula, naquilo que foi debatido. Então, eu adorei. Também estou, assim, muito feliz e triste de ter completado o processo com o professor Valmir, o professor Cícero e o professor Custódio, porque eram aulas também, assim como as do Ralph, incríveis, aulas surpreendentes, apocalípticas às vezes, né? Caóticas, mas ao mesmo tempo esclarecedoras, porque também aqueles ouvintes que não estão familiarizados com o ambiente acadêmico da filosofia, pessoal, é uma sala de aula diferente, né? Nós estamos ali em círculo, uma conversa, digamos assim, como é que se diz? Quando o professor, ele nos atiça, não, como é que chama, gente? Como é que é o termo? Ele instiga, mas, não, mas provoca. Então, ali nas aulas, nós somos provocados a também filosofar. Ali a filosofia é gerada não só por um professor que fala, mas por um debate que nasce de uma conversa filosófica gerada pelo nosso tutor. Então, isso é um ambiente de sala de aula de filosofia. Pelo menos era para ser, né? Algumas vezes nós não tivemos algum exemplo aí isolado, que vocês sabem quais são, mas os professores, eles nos instigam, provocam. E esse ambiente filosófico foi o que me encantou e ainda encanta na filosofia, que eu espero, como eu falei, continuar até onde esta vida me permitir, né? Foram essas as minhas impressões. Acabo esse semestre agradecido a vocês que estiveram comigo também, como meus colegas, companheiros ali de sala, a todos também da nossa sala, que é uma sala bem específica, né? É uma sala bem peculiar, com figuras pitorescas, né? Mas que eu amo todos da nossa sala. Meu Deus do céu, que dor a separação. Mas sei que encontraremos outras tantas figuras pitorescas, porque é o que não falta na filosofia. É uma máquina de gerar pessoas estranhas e interessantes, né? Então, são essas as minhas expectativas para o próximo semestre. E que vocês estejam comigo! Vou chorar. Cara, as minhas impressões desse primeiro semestre foram muito boas, né? Às vezes eu brinco com algumas professoras que já fiz a média em algumas reuniões como aluno, e elas me perguntam o que levou você à docência ou à filosofia? Eu disse, não, o que me levou foi a nota do Enem, né? A nota de corte. Eu digo brincando, mas eu explico em seguida. Eu disse, não, foi um momento da minha vida que é um momento de redefinição de carreira, de transição de carreira, de correção de curso, e envolve questões pessoais, né? Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Quando eu digo que eu me identifico com a questão dos arquétipos do pobre e do estrangeiro, né? Na categorização filosófica, não é à toa, né? Eu sempre me senti muito assim, desamparado. E na minha primeira formação, eu não tive oportunidades como eu estou tendo nessa, né? E as principais foram de acolhida, de ser ouvido, de ter voz. E isso é muito importante, porque faz a gente sentir que tem alguma importância, que existe naquele meio e que é capaz de fazer algo interessante, de fazer algo que seja produtivo, de que seja útil, algo que faça sentido, sabe? A minha primeira formação, infelizmente, foi num contexto em que as pessoas e o curso em si acabam se estereotipando muito por um tecnicismo, por uma coisa assim muito maçante, não dando tantas oportunidades ao questionamento. Mas eu falo isso mais como experiência pessoal do que como experiência de caráter generalista, né? Eu não quero incorrer em generalizações, né? Esse curso de filosofia como segunda graduação, para mim, é uma oportunidade de começar de novo, de não cometer velhos erros, de aprender coisas novas, de fazer amigos, coisas que eu nunca tive a oportunidade de fazer, né, nos últimos anos, num momento de transição que é mais difícil para quem está vivendo a jovem vida adulta, né? E isso é terrível, né? Porque vem toda uma sorte de dramas, de neuroses, de transtornos, né?
Algumas pessoas conhecem a vida adulta fazendo família ou tendo uma carreira, e eu conheci a minha vida adulta numa sala de terapia, né? Eu dei essa sorte, por assim dizer. E quando eu falo sorte, não é sorte à toa e não no sentido jocoso, né? Aquilo que o Jung falava no sentido de que é a matéria-prima para a obra, né? A matéria-prima para a obra alquímica, né? De se transformar de uma substância irrisória em algo precioso, né? É da onde surge o ouro, do chumbo, né? Daquilo que são nossos problemas, nossas neuroses, e o nosso destino está nisso. E quando a gente enfrenta as coisas de frente, não com força, mas com sobriedade, com empatia, tentando primeiro amar a nós mesmos, né, partindo desse princípio, a gente consegue avançar um passo de cada vez. Quando eu entrei na filosofia, foi através de uma escolha muito pontual, muito aleatória, por assim dizer, com uma segunda opção de curso. Minha primeira opção foi psicologia, né? Algo que é um projeto para a vida, né? Não tenho pressa. Quando eu decidi pela filosofia, foi na insistência de várias perguntas de um amigo querido, né, de longa data, desde a adolescência, quando ele disse, não, cara, por que tu não tenta filosofia? Eu disse, por que não, né? Nesse por que não, eu tive a resposta, né, ao longo de todo o semestre, com os presságios, né, com as sincronicidades que apareciam através de pessoas, professores, do próprio conteúdo abordado, da, da felicidade que eu tinha de estar participando de tudo isso, que o entendimento e a resposta que eu cheguei que não foi eu que escolhi a filosofia, né, mas providencialmente o destino e a própria filosofia que me escolheram, né? E esse acaba sendo o meu amor fati, né? O meu amor ao destino nietzschiano, de admitir isso como parte do meu processo, da minha jornada pessoal. O meu futuro não sei ainda, nada está definido, né? Eu busco não pensar tanto nisso porque eu sofro de transtorno de ansiedade, isso é terrível para mim. Mas eu espero para os próximos semestres ainda ser colega de vocês, em cadeiras em comum, e na medida que a gente for se aprofundando na nossa formação, né? A gente não perder o contato nem com os colegas de primeira turma que ainda continuarem no curso de filosofia. Eu espero ter uma formação em licenciatura que eu achei assertiva, né? Eu estava com medo de não conseguir pelo bacharelado, mas pela licenciatura me abre um leque de possibilidades interessantes. E ter outra experiência de vida, ter um outro começo, né? Guiar os meus processos por algo que eu não imaginava há uns 4, 5 anos atrás, né? Eu achava que minha vida tinha terminado na mesa de terapia e depois de todo um drama, em quebrar a cabeça, tentando passar no exame de ordem da OAB e tentando seguir uma profissão jurídica acertada, né? E o meu perfil nunca foi para um trabalho maçante, é sempre um trabalho que envolve pessoas e sendo bem sincero, como eu sou com minha mãe e com outras pessoas do meu convívio, eu não sei fazer outra coisa, só sei estudar. Então eu acho que eu estou no curso certo. Enfim, meus amigos, é isso que eu queria deixar para encerrar. Inclusive, antes de encerrarmos, a gente vai fazer aquele combinado, nós três, na apresentação do custódio, né? Ai, Para não, fechar, não, Eu tô não, fora, hein? Tô sai fora dessa. dessa aí. chocar a sociedade. Vai O chocar a Léo sociedade. quer, o Léo quer um beijo triplo de língua para quebrar tabus, né? Para encerrar a antropologia filosófica. Não, Léo. Sei não, essa do Léo aí, Não, sei não, não. hein? Poxa, cara. Tem que haver muita transcendência aí, eu sou muito finito, cara. Não dá certo, não. Pois, meus amigos, muito agradecido pela participação, por integrarem esta equipe maravilhosa de portfólio. Aos ouvintes, Show. muito obrigado, né, por tudo, pela escuta, pela atenção que tem nos dado, né? Ao professor da disciplina, à própria universidade, pela oportunidade de estar produzindo algo interessante, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar por aqui, né? Nosso último programa do Vacalidade Filosófica. E encerramos este portfólio, né, agradecendo, né, e transmitindo a todos nosso muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Obrigado, Kaique, aí, por gerenciar todo esse projeto aí, cara. Você foi show de bola, entendeu? Aí, já com suas habilidades aí que você adquiriu aí e que pôde pôr em prática todo esse ensinamento aí com a gente.
Léo, obrigado também por tudo, pela convivência aí, beleza? E por nós termos compartilhado desse trabalho aí tão significante para a gente. Eu agradeço também aos meus colegas e a toda a turma e espero também encontrá-los nesses caminhos filosóficos que nós vamos trilhar a partir deste semestre até o infinito. Excelente. Pois valeu, pessoal. Um grande abraço. Uma linguada da vaca pela última vez e se cuidem. Encerramos aqui o Pacto Filosófico.